A devoção a um santo se dá a partir do conhecimento e identificação da sua história e o desejo que nasce em nós de imitar as suas virtudes. Tendo conhecido a história da nossa querida padroeira, vamos entender agora como iniciou e se desenvolveu a sua devoção aqui na nossa cidade. Apesar de haver indícios daqui na Praça da Matriz haver uma capelinha erigida em 1855, a capela que foi construída pela família Carvalho por volta de 1790 a 1795 é que é a capela dedicada à Senhora Santana. É importante lembrar para vocês o início da nossa história com relação ao casal Manuel de Carvalho Carregosa e Ana Francisca de Menezes. Porque eles, quando passaram o documento, patrimônio, todo patrimônio para a igreja, e pediu ao filho mais velho, o capitão Geraldo José de Carvalho, para construir uma igreja e colocar Santana como a padroeira, eles nem chegaram a ver essa igreja concluída. Eles eram cristãos novos, que vieram provavelmente da Espanha ou de Portugal, moravam em Lagarto, tanto que os corpos deles foram sepultados em Lagarto, mas que aqui em Simão Dias, por existir um engenho construído pela família, e essas terras pertencerem a eles, eles resolveram dedicar essas terras a essa padroeira Santana. Mas eles nem conseguiram ver a igreja iniciar o processo de evangelização, eles faleceram antes. Eles faleceram antes do início do século XIX. A partir de quando a família Carvalho construiu essa capela, logo no início do século XIX, ela passou a ser celebrada missas, sacramentos, mas a festa em si, por haver poucas pessoas morando na vizinhança, na circunvizinhança, ela não ocorria com tanta fé, com tanta junção de pessoas como é hoje em dia. Apesar da paróquia ter sido elevada à categoria de freguesia em 6 de fevereiro de 1835, e o padre José Francisco de Menezes, que foi o primeiro padre nomeado aqui da paróquia, ter assumido esse período, a igreja ainda era uma pequena capela, então as festas não ocorriam nos meses de julho. Ela passou a ser praticamente celebrada, as festividades alusivas à Senhora Santana, depois que o padre Antônio da Costa Andrade, ou Cônego Andrade, como é mais conhecido, começou a construção da Capela Maior. Porque se nós formos ver na história da igreja de Senhora Santana, ela passou por 4 processos de construção. A primeira delas foi a de Geraldo José de Carvalho, que seria o filho de Manuel de Carvalho Carregosa e Ana Francisca de Menezes, que foram os que doaram o patrimônio à padroeira e escolheram Senhora Santana como padroeira local. A segunda foi construída por volta de 1851 até 1855, que foi já com o Cônego Andrade. E a terceira foi a do Barão de Santa Rosa, que foi inaugurada em 6 de janeiro de 1910. A festa de Santana, a festa dedicada à Senhora Santana e a devoção dedicada à Senhora Santana começou a ter mais força no início do século XX, com a construção da Igreja Matriz às expensas do coronel Sebastião da Fonseca Andrade, que seria o futuro Barão de Santa Rosa. Inclusive dizem que a festa de Santana maior que teve na história foi a que ocorreu em 1910, em julho de 1910, quando a igreja estava recém-construída. Inclusive entrou para os anais da história, foi registrado em vários jornais da época. Então, nesses 3 momentos da nossa história, a capela ela foi aumentando na medida em que o fluxo populacional de Simão Dias aumentava. No início, por exemplo, o que mais tinha aqui seriam os agricultores, poucos donos de terras, senhores de terras, grupos de escravos, mas que praticamente os escravos eram excluídos das principais celebrações, ficavam mais do lado externo da igreja, e os índios. Então, nesse primeiro momento da história da nossa igreja, ela era mais exclusiva das classes favorecidas. O popular praticamente iniciou a partir da igreja de 1910, do Barão de Santa Rosa. O que é interessante colocar sobre a história da festa de Santana é que desde 1910, só um ano da nossa história, a festa de Santana não aconteceu, que foi o ano de 1925,
A imagem de Senhora Santana estava circulando pelos povoados que já estavam se formando aqui no município, porque a igreja tinha sido fechada para uma reforma, quando foi substituída as duas torres e colocada uma única torre. Então foi o único ano da festa de Santana que não aconteceu, o ano de 1925. A peregrinação, no caso, ficou durante um bom tempo, de 6 meses mais ou menos a 7 meses, e quando ela retornou, teve uma missa solene sem o novenário. Então, todo esse período de devoção à Senhora Santana veio acrescendo na medida em que a população também aumentava. E hoje eu considero até uma das maiores festas religiosas, não só da nossa cidade, como da região. Dois momentos importantes que eu gostaria de registrar aqui, desse momento de lembranças, de memórias da festa de Santana. O primeiro seria a composição do hino à Senhora Santana. Eu acredito que muitas pessoas que participam da festa percebem o quanto o cântico é popular. Ele se tornou uníssono na festa. Quando a Lira Santana começa a entoar o canto, a introdução, as pessoas já se preparam para cantar e sabem cantar do início ao fim. Isso mostra o quanto essa festa se tornou popular, o quanto as pessoas se sentem bem à vontade de fazer esse louvor à Senhora Santana. Então, desde a década de 60, quando o Monsenhor João de Deus fez essa canção, e essa canção se tornou o hino oficial da festa, que ela foi aos poucos se transformando num hino clássico da nossa igreja. Então é um momento em que as pessoas se levantam e cantam com toda a fé, com toda a devoção, os seus louvores à Senhora Santana, inclusive revificam um pouco mais a nossa fé na nossa padroeira, a nossa excelsa padroeira, a Senhora Santana. E um outro momento que eu lembro foi com o surgimento da Pastoral da Juventude, porque antes a igreja ela era aberta para todos os fiéis, mas havia a participação menor da juventude, dos grupos de jovens, das comunidades rurais, porque vinham participar só daquele momento final da festa, e dos novenários eram poucas pessoas que vinham. Então, a aglomeração da festa de Senhora Santana ficou mais bonita quando começou a juntar comunidades, juventude, pessoas de todas as idades, fazendo seus louvores à sua excelsa padroeira. Então, hoje em dia, a gente percebe que há essa abertura, não só para aquelas pessoas mais clássicas da elite simondiense, mas para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes. Então se popularizou, juntando o hino de Senhora Santana, as vozes bonitas desse pessoal cantando, essa homenagem tão linda criada pelo Monsenhor João de Deus, fez com que desse mais vida à nossa festa, mais vida aos nossos louvores, nossas homenagens à nossa Santa Padroeira. E Simão Dias sempre foi um povo religioso, e a gente consegue ver isso através da historiografia das nossas festas. Fé e história se cruzam e se complementam. Os primeiros que por aqui passaram testemunharam para que essa devoção chegasse até nós. Que nós também façamos com que essa história carregada de amor e de ternura de avó transpasse muitas gerações.